Graça e paz. É uma alegria a gente estar aqui na casa do Senhor. Eu estava vindo agora à noite para a igreja e a Nina estava na frente, com a Tuca. Nós passamos em alguns lugares assim que tinha algum movimento, tinha um lanche, tinha um posto de gasolina que estava cheio. Daí a Nina foi falando assim: tem gente que está na pizzaria. Ela falou que o lanche era a pizzaria. Tem gente que está na pizzaria, ali no posto eu acho que está tendo uma festa. E eu fui, enquanto nós estávamos louvando, eu estava pensando sobre isso, né? Como Deus é bom para nós. Nós poderíamos estar em tantos lugares nesse dia, nesse horário, nessa noite, e nós estamos aqui para poder louvar, engrandecer o nosso Deus, para poder receber a palavra vinda dos céus, para poder nós iniciarmos a nossa semana nesse domingo, para termos uma semana de vitória. Nós somos privilegiados, amém? Glória a Deus por isso. Eu queria que você lesse comigo o texto que encontra-se em Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. Ponto. Esse texto aqui, quando eu li ele, e a impressão que nos dá, humanamente falando, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que alguns historiadores, alguns estudiosos deram o nome a essa carta, um apelido para essa carta, como a Carta da Alegria. E quando nós lemos todo esse texto, e esse versículo em especial, passa na nossa mente uma situação, um estado de espírito que estava vivendo o apóstolo Paulo quando escreveu isso. Humanamente falando, nós pensamos assim: nossa, ele teve um dia maravilhoso, foi um dia abençoado. Talvez porque ele conseguiu ter um aumento no seu trabalho, não aumento de trabalho, aumento financeiro. Talvez ele ganhou uma promoção onde ele estava trabalhando. Talvez ele foi sorteado numa promoção de uma loja, ganhou um carro 0 km. Talvez ele conquistou o coração de uma pessoa amada, talvez um filho nasceu. Enfim, são situações que nós vivemos no nosso dia a dia que geram em nós um estado de alegria, um estado de felicidade. A impressão que nos dá é que ele estava realmente se alegrando por algo que havia acontecido na vida dele, mas pelo contrário. Se você estudar um pouquinho as circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta da alegria, você vai ficar com o queixo caído à situação em que ele estava vivendo. Primeiro, estava preso. E a prisão que era da época do apóstolo Paulo, a nossa atual, nossas prisões de hoje, a cadeia, nós entregamos marmitas para o pessoal na cadeia, já é um estado assim lastimável. A gente sai de lá assim, pensando assim que as pessoas que ali coordenam aquilo lá, os nossos governantes tratam aquelas pessoas como bicho e não como ser humano. Tão feio que é a situação. Na época do apóstolo Paulo era pior. As prisões eram pior do que nós vemos hoje. E ele estava preso. Já fazia alguns anos, já fazia 4 anos que ele estava preso. Alguns crentes da época estavam se caluniando o apóstolo Paulo, falando coisas sobre a vida dele, na tentativa de se promoverem dessa situação, tirarem alguma vantagem. Será que isso acontece também hoje no meio de nós? Todas as coisas estavam contra o estado de alegria. Na verdade, ele estava vivendo talvez uma das piores situações da sua vida. Se não bastasse tudo isso que eu falei, ainda ele estava às vésperas de um julgamento. Ele ia estar na frente de Nero, que provavelmente existia possibilidade de dar a sentença para ele, a sentença de morte. Diante de tudo isso, de todo esse cenário, ele pega e escreve a Carta da Alegria. Irmãos, isso aconteceu porque o apóstolo Paulo, a alegria para ele
não é simplesmente um momento, uma circunstância, mas a alegria para ele era um estado de espírito. A alegria para ele era constante, e os problemas e as lutas eram momentâneas. E muitas vezes o que nós fazemos não é isso na nossa vida. Nós trocamos. Nós deixamos que os problemas, que as lutas, elas ganham força na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós deixamos que a alegria venha fazer parte de nós, do nosso cotidiano. Quer ver? Quando você ganha um presente, eu vejo isso dentro da minha casa com os meus 4 filhos. Às vezes a gente rala para dar um presente para eles, vamos lá, compramos o presente que ele queria, ou talvez não era o que ele queria, a gente deu um a mais, um além do que ele queria. E ele pega aquele presente, desembrulha, se alegra, fica num êxtase de alegria. Passa 2 dias, você vai olhar onde que está o brinquedo, está encostado do lado. As crianças, elas nascem e já são assim. Nós muitas vezes andávamos de bicicleta e reclamávamos, daí compramos um Fulcão, ficamos felizes, nossa, agora eu tenho um Fulcão, agora eu vou poder andar de carro para lá e para cá. Passa 2 meses, você começa a murmurar e reclamar que o Fulcão tem cheiro de gasolina dentro do carro, você não consegue mais, a bateria não aguenta, tem que empurrar para pegar. Você já começa a ter ambição para ter algo maior. Às vezes o cara tem um carro 0 km, comprou o carro melhor, o carro de sonho que ele queria, um carro importado. Passa 6 meses, ele está querendo um carro melhor. Aquele carro já não é suficiente mais para ele. Nós somos assim. Talvez você mora numa casa pequena ou grande, mas é sua casa, você ralou para conseguir ela. O dia que você conseguiu, você comemorou, você festejou, foi motivo de alegria para você. Passa 2 anos, se aquela casa já não é tão perfeita como você imaginava que era. A alegria de você ter sua casa própria foi passando, e você começa a ter a ambição de querer algo melhor, porque nós nunca estamos satisfeitos, porque a alegria para nós não é um estado de espírito, é uma circunstância, é algo que aconteceu na nossa vida que nos gera alegria. Nós trabalhamos com pessoas que são drogodependentes, né? São pessoas dependentes químicas na casa de recuperação. Todas aquelas pessoas estão lá, sabe por quê? Porque elas queriam paz e alegria. E elas encontraram muitas vezes um momento de paz e um momento de alegria quando usavam, ou quando tinha a droga nas suas mãos e faziam uso delas. Mas logo vinha a tristeza, logo vinha a realidade, porque o estado de espírito daquelas pessoas que estão lá, graças a Deus o Senhor tem mudado isso, é de tristeza, é de nós mantermos a tristeza dentro de nós e não cultivarmos na verdade a alegria. Se você começar a refletir um pouquinho agora, por alguns minutos, sobre a sua vida, você vai ver que você tem muito mais momentos alegres do que momentos de tristeza, muito mais. Os momentos de tristeza são esporádicos na sua vida. Você é uma pessoa feliz muito mais do que uma pessoa triste. Motivos, mas você transforma isso ao contrário. Você deixa com que a tristeza venha fazer parte de você. Esses dias atrás esteve conosco aqui na cidade um doutor, Dr. Augusto Cury, conhecido no mundo cristão por vender mais de 15 milhões de livros. Ele é psiquiatra, um entendido também da palavra de Deus, um homem de Deus. E ele estava falando na palestra dele que a cada minuto morre uma pessoa no mundo cometendo suicídio. Se a gente demorar o culto aqui 2 horas, 120 minutos, 120 pessoas resolveram acabar com a sua vida e conseguiram. Fora aqueles que tentaram, mas não conseguiram. O ser humano nasceu para viver, não para morrer. O ser humano tem a ambição, a vontade de ser feliz. Mas muitas vezes essas pessoas não conseguem administrar isso e acabam entrando num estado de espírito triste. E muitas vezes não conseguem ver alegria em nenhuma coisa, em nada. E eu queria aqui deixar para vocês 3 coisas importantes que nós precisamos manter dentro da nossa vida, que você precisa ter. Existe muito mais de 3 coisas, mas eu queria deixar 3, que se você colocar essas 3 em prática na sua vida, você vai deixar de ser uma pessoa que momentaneamente está feliz, para transformar a sua vida numa vida feliz, com eventos de tristeza, esporádicos e curtos.
Então eu queria que você prestasse atenção nessas 3 coisas. Primeiro, nós precisamos, urgente, em trocar a nossa escala de valores. Nossa escala de valores está invertida. Nós maximizamos as coisas ruins da nossa vida e os momentos felizes nós minimizamos. Eu lembro um tempo atrás, mais ou menos, faz uns 4, 5 mais eu acho, uns 5, 6 anos mais ou menos, na nossa casa nós trocamos a geladeira. Então nós tínhamos uma geladeira lá, estava gelando e tal, nós precisávamos de uma geladeira maior, porque nossa família estava maior também. Eu lembro como se fosse hoje, marcou na minha vida e marcou na vida das crianças. Quando a geladeira chegou, nós colocamos ela na sala de TV, porque não cabia na cozinha, onde nós estávamos morando. E nós tiramos o papelão, tudo desembrulhamos. Naquele dia, era à tarde, nós resolvemos fazer a festa da geladeira. Nós pegamos, fomos lá, pegamos refrigerante, comemoramos como se fosse assim, bem-vindo geladeira para dentro da nossa casa. E nós demos muita risada, eu, a Tuca, as crianças, marcou na nossa vida aquele dia da geladeira. Era algo simples, algo insignificante, uma pequena conquista que nós tivemos de poder ter uma geladeira melhor, mas que nós, naquele momento, nós supervalorizamos isso dentro de nós, que hoje, até hoje, marcou a vida das nossas crianças. É nós pegarmos coisas pequenas da nossa vida e transformar em coisas grandes, aqueles momentos felizes que nós temos. Nós fazemos ao contrário, precisamos inverter. O apóstolo Paulo, ele diz, você não precisa abrir não, mas diz assim, eu vou ler aqui, preste atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, a tristeza, a tribulação, a luta, para ele era momentânea, porque ele era feliz, porque o estado de espírito dele era feliz, a escala de valores dele estava certinha, do jeito que tem que ser, que nas nossas vidas muitas vezes está invertida. Para o apóstolo Paulo, as dificuldades, as lutas que ele tinha, na verdade era uma oportunidade dele crescer mais em Deus, era uma oportunidade dele ver a glória de Deus sendo manifesta na vida dele. Em Romanos 5,3 diz assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha só, para ele a tribulação era uma oportunidade dele estar crescendo mais, ele desenvolvendo. Quando vinha a tribulação, ele falava, opa, hoje eu vou ter uma bênção na minha vida, hoje eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Não, eu estou passando por luta, estou passando por problema, mas o que Deus vai fazer vai ser tremendo. Esse era o estado do espírito de Paulo. A escala de valores estava no lugar certo. E a gente faz ao contrário, nós queremos ficar chorando na frente de um espelho, nós supervalorizamos qualquer probleminha, está passando qualquer luta pequenininha, é insignificante, coisa passageira, nós mantemos isso dentro de nós e transformamos isso numa coisa enorme, que nós não podemos suportar. Por isso que as pessoas cometem o suicídio. Na verdade são problemas pequenos, coisas insignificantes, que ela vai tirar de letra, talvez grandes, mas o Deus que ela serve, que eu sirvo, que você serve, é muito maior que o problema, mas ela não enxerga isso, e valoriza demais os seus problemas. Nessa palestra, em que Augusto Cury ministrou aqui na cidade, ele disse algo importante que gravei no meu coração. 90% das nossas preocupações, elas não vão se materializar. Você está sofrendo, irmão, do que você está sofrendo, 10% é real. 90% do que você está sofrendo não vai se tornar real. É coisa da sua mente. Porque você está valorizando demais os seus problemas e esquecendo de dar valor nas coisas boas que Deus tem te dado. A escala de valores está invertida. Segunda coisa, nós precisamos avançar para o foco. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses também, no capítulo 3, verso 13 e 14. Você pode seguir comigo aqui sem necessidade de abrir a palavra de Deus. Diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
mas é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foco. Ele tinha um alvo para ele atingir. Ele tinha um objetivo. E não olhando mais para as circunstâncias ou para as coisas que ele estava vivendo, que ele viveu para trás. Esses dias foi um pastor na casa de recuperação, o pastor João, e ele disse uma coisa assim que eu fiquei, me pegou. Ele falou o seguinte, que tinha um rapaz, ele contou essa história, que ele sonhava com Jesus, mas ele não tinha certeza se era Jesus. E ele tinha um amigo que era crente, que conhecia assim, que ele sabia que aquele lá conhece Jesus, só que ele tinha sonhos repetitivos com uma pessoa, que ele estava entendendo que era Jesus, mas ele não tinha certeza se era. Ele chegou para esse rapaz que é crente, chegou para ele e falou assim, crente em Jesus? Falou, não sei, eu tenho sonhado com umas pessoas, eu tenho tido alguns sonhos assim, com uma pessoa, e eu fico na dúvida se essa pessoa é Jesus, se não é, como é que eu faço para tirar essa dúvida? Esse rapaz crente falou assim, tem um jeito que você vai falar, que você vai fazer, você vai tirar de letra, vai saber se é Jesus ou se não é, você vai fazer para ele 2 perguntas no seu sonho. Então na hora que ele aparecer no seu sonho, lembra do que eu estou te falando, coloca isso na sua mente, porque você vai perguntar, e daí você vai descobrir se ele é Jesus ou não. Primeira pergunta, você vai falar assim, se ele me conhece. Você vai perguntar assim, você conhece fulano de tal? Tá, e a segunda pergunta você vai falar assim, qual era o estado que ele estava quando você conheceu ele? Faz essas 2 perguntas para você descobrir. Ele chegou à noite, foi, dormiu, teve um sonho, de novo. Ele lembrou no sonho lá, ele condicionou a mente dele a fazer essa pergunta. E ele chegou no sonho para esse homem, que ele tinha dúvida se era Jesus ou não, e fez a pergunta para ele. Viu, o senhor conhece fulano de tal, meu amigo? Daí o homem, que ele estava em dúvida, falou assim, conheço, é uma bênção. Ele trabalha lá na igreja, ele ministra o louvor, ele ama os perdidos, o coração dele não está nas coisas materiais, mas ele está no Senhor. Ele é um grande homem de Deus, abençoado. Eu falei, opa, primeira pergunta, então acho que é Jesus, vou fazer a segunda. Ele fez a segunda pergunta para ele, mas você lembra o estado que ele estava quando você o conheceu? Ele disse que o homem do sonho ficou pensando, ele estava, rapaz, eu não lembro. Ele acordou de manhã e foi atrás do amigo dele, falou assim, eu fiz as 2 perguntas, eu queria saber, que agora você vai ter que me falar, é Jesus ou não é? Primeira pergunta que ele fez, que eu fiz, se ele te conhecia, ele falou que te conhece, falou assim que você é uma bênção, que você trabalha na igreja, que você tem um coração na obra, grande homem de Deus. E a segunda pergunta, o que ele falou? A segunda pergunta ele falou o seguinte, que não lembra de como você era. Eu falei, é Jesus, porque Jesus não se lembra do nosso passado. A palavra de Deus diz que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, o nosso passado pertence a Ele, Ele joga no mar de esquecimento. Não importa, irmão, o que você era, não importa o que você viveu, não importa a sua realidade, se você tomar uma decisão hoje para estar do lado de Cristo, o que importa é a sua história, é hoje para frente. O passado o Senhor apaga. Você pode ter matado uma pessoa, você pode ter sido a pior pessoa da face da terra, esse passado não tem peso mais sobre a sua vida, o Senhor não se lembra mais. O que importa é a sua realidade daqui para frente. Siga para o alvo, siga para Cristo, esquece o seu passado, chega de remoer passado. Nós temos visto muitas pessoas chorando e se lamentando pelas coisas que ele viveu lá no passado. Nós temos meninos que passaram com a gente na casa de recuperação, que saíram da casa por força do pecado do passado, mas eles tiveram encontro com Jesus, mas não permitiu que Jesus jogasse no mar de esquecimento, remoendo o passado. Mas Jesus não pode me honrar, olha o que eu era. Daí entra num estado de melancolia, começa a chorar, começa a entrar num estado de depressão, que hoje é a maior armadilha de Satanás, a maior doença, que tem levado inúmeras pessoas à morte, a cometer o suicídio. Ele começa a pensar daquilo lá e começa a ser preso ao passado e não consegue vencer, parece que está amarrado. Nós entregamos marmita para os moradores de rua. Todo domingo, eu não estou aqui na igreja porque eu estou entregando, eu peguei o domingo para me entregar, tem sido bênção. Domingo passado levamos uma pessoa para lá,
sem roupa, sem nada, estava só com não fomos buscar a roupa dele, nós pusemos no carro, levamos ele para a chácara, está internado faz uma semana, está uma benção. E os moradores de rua não é nada mais, nada menos do que isso, eles estão presos ao passado. O diabo acorrentou eles de tal forma que eles não conseguem dar um passo para frente mais, eles não conseguem olhar para o foco deles está invertido, eles estão olhando, ele olha para o passado dele, a esposa que ele perdeu, a família que não dá mais valor para ele. Ele não consegue enxergar que ele pode, se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ter uma vida diferente da agora para frente. E não importa o passado, você pode ter feito o que for, Jesus, ele joga o seu passado no mar de esquecimento, ele não se lembra mais. E muitas vezes nós estamos como os moradores de rua. Talvez você não está morando na rua, mas você está aqui hoje. Mas a sua situação é como o deles, preso ao passado, a um passado de tristeza. O diabo ele faz assim, ele pega, te coloca corrente no seu passado que você não consegue dar um passo para frente. Quando você consegue dar, muitas vezes, um passo para trás, você se afunda em mais tristeza ainda, ele puxa a corrente mais um pouquinho, nem no estado que você estava inicialmente você consegue voltar. Daí você começa a entrar num estado de melancolia muito forte, trancado no quarto. Tem gente que tem prazer de chorar na frente do espelho. Daí ele chora 2 vezes. Fica mais forte o choro, porque primeiro que ele está chorando pelo problema, e o segundo ele fica com dó dele mesmo olhando no espelho, não é verdade? A pessoa fica olhando no espelho, ele começa a chorar, se lamentar das coisas que ele está passando, pela luta, daí está chorando pela luta, de repente a luta ele nem esqueceu, mas ele olha para ele ali no espelho, chorando, aquela carinha triste, as lágrimas caindo, daí ele chora mais ainda, tem prazer em chorar, tem prazer de ficar trancado num quarto, tem o prazer de entrar num estado de melancolia, de tristeza que não consegue sair, muitas vezes originando numa desgraça. A pessoa que nasceu para viver, nasceu para ser feliz, tem tudo para ter uma vida diferente, está lá, chorando, se lamentando, entregando as pontas, não confiando num Deus que pode todas as coisas, pensando no seu passado, nas coisas que passou, que perdeu. Não dá. Nós precisamos olhar para o foco, ter objetivo. Você tem que levantar toda manhã e levantar aí com força. Hoje eu vou atingir meu objetivo do meu dia, vou ser um bom funcionário, porque eu sei que meu patrão, Deus vai tocar no coração dele, vai me honrar. Eu tenho o objetivo de ser tal pessoa dentro da minha empresa, e eu vou fazer o meu melhor, porque Deus vai me honrar, e vai usar a vida do meu patrão para me honrar também. Ter objetivo, na igreja eu quero ser aquela pessoa que toca no teclado, e eu vou estudar teclado muito para poder estar tocando. Tenha foco, busque isso. Para de chorar. Mas eu não sei tocar, eu não vou conseguir tocar. Vai em busca do seu sonho. Começa a pedir para Deus, para Ele te revelar aquilo que Deus sonhou sobre você. E começa a colocar em prática o sonho de Deus na sua vida. Para de chorar pelo passado, de murmurar pelas coisas que já foram. Fique com o seu foco em Cristo, em nome de Jesus. A terceira coisa que nós não podemos deixar de falar: precisamos dominar a nossa mente. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 8, disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo o que é honesto, tudo que é justo, mas tudo que é tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honesto, tudo quanto é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Condiciona a sua mente a pensar em coisas boas. As coisas que nós gravamos na nossa mente, muitas vezes nós gravamos sem o nosso desejo. Então você não deseja gravar, sua mente vai e automaticamente grava. Só que ela vai lembrar daquilo que você gravou se você dá ênfase naquilo. Então se você teve um problema, você supervalorizou o problema, aquele problema sempre vai estar na sua mente, porque você condicionou a sua mente a ficar buscando sempre isso, aquilo que você viu. Você supervalorizou uma situação e está vindo sempre na sua mente. Agora, se você pegar as coisas boas da sua vida e fazer isso, condicionando a sua mente para as coisas boas, você vai poder pensar sempre em coisas boas, em vitórias.
Então hoje você está um pouco triste porque aconteceu alguma coisa, você vai ter coisas, lembranças de coisas maravilhosas que você viveu. E você vai trazer isso na sua mente, para que você tenha aquele dia, um dia abençoado. Para que encerre aquele momento de melancolia e você começa a ver o quanto que Deus é maravilhoso pela sua vida. De quanto que Deus tem feito na sua vida. De quanto que Deus tem te abençoado. De quanto que Deus tem te premiado. Muitas vezes a gente fica só em busca da prosperidade, a gente acha, nós humanamente falando, que o dinheiro ele resolve todas as situações. Gente, o dinheiro é um detalhe. Esse mesmo pastor que me contou aquela história, ele falou outra coisa que gravou no meu coração também. Ele falou assim, ó, gente, a pessoa próspera não é aquela pessoa que tem dinheiro para poder pagar o tratamento de câncer. A pessoa próspera é aquela que não tem o câncer. Não é verdade? Então muitas vezes nós ficamos pensando assim que a nossa alegria está condicionada ao dinheiro, às coisas. Olha quanto que você é próspero. Você tem aqui, hoje você veio aqui, ó, tá aí, todo mundo fez um friozinho, tá todo mundo de blusa. Você tem uma blusa dentro do teu armário. Tem gente lá fora que não tem. Olha quanto que Deus tem dado, quanto que Deus tem derramado do seu poder sobre as nossas vidas. Está todo mundo aqui, ninguém passou fome, está tudo certo hoje, todo mundo está fortinho. Eu também estou, bastante. É bênção de Deus. E nós não condicionamos a nossa mente a coisas ruins, às coisas pessimistas, às nossas derrotas, aos nossos problemas. E nós esquecemos de valorizar aquilo que é mais maravilhoso. Deus na nossa vida, que pode todas as coisas. Amém? Talvez eu falei tudo isso, você ainda está assim, pastor, você falou aí uns 20 minutos, estou triste ainda, não valeu para nada. Eu queria aqui, para a gente encerrar, eu queria deixar para você 3 coisas, 3 motivos para que você possa se alegrar nessa noite. Talvez de tudo que eu falei, você vai começar a pôr em prática, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai viver isso. Então você vai mudar a sua escala de valores. Você vai ter um foco, não olhar mais para o passado, olhar para frente. E você vai condicionar a sua mente nos momentos tristes a se lembrar de coisas boas. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Seu estado de espírito vai ser um estado de espírito alegre. Mas talvez agora você veio para o culto e ainda continua triste. Você vai colocar isso em prática, mas agora está triste. Eu queria deixar aqui para você, então, 3 motivos para você se alegrar hoje. Primeiro, pela vida. Não simplesmente pelo sopro da vida. Glória a Deus, nós temos motivos de se alegrar porque nós estamos vivos. Mas muito mais que isso. Quer ver? Vamos ficar de pé todo mundo? Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Todo mundo conseguiu ficar de pé, certinho? Vamos sentar. Gente, o que você acabou de fazer agora foi um gesto simples, não é verdade? Você está sentado? Tem força nas tuas pernas? Você ficou de pé. Você sabia que tem milhares de pessoas que não conseguem fazer esse movimento e daria tudo que ela tem para poder andar? E a gente não tem motivo para se alegrar? Você tem suas pernas, você veio aqui, não sei, de bicicleta, de carro, de a pé. Eu não sei do que você veio, de ônibus, não sei, mas você veio com as suas pernas. E tem gente que daria tudo. Se fosse rico, tivesse fortuna, que se ele pudesse ficar pobre para poder ter as 2 pernas, ele faria. E nós não temos motivos para nos alegrar. Segundo, vamos dar um glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus! Sabia que tem muita gente que não fala? E que gostaria muito de poder dar um glória a Deus com a voz dele, com a boca dele, e não consegue? E nós nos murmuramos. Mas eu estou cantando lá, minha voz não é boa. Eu estou tentando cantar no louvor, mas não consigo, porque a Vera reprovou, porque eu sou desafinado. Irmão, glorifica a Deus pela voz que Deus te deu. Tem gente que daria de tudo também para poder falar, para poder ouvir, e não consegue. Enfim, começa a louvar a Deus pela saúde que Deus te deu. Começa a louvar a Deus por tudo que Ele te entregou nas tuas mãos. Agradeça a Deus pela vida, em nome de Jesus. Segundo, queria que você agradecesse a Deus pelas suas vitórias. Quem aqui conhece alguma pessoa, assim, algum familiar, conhece e tem relacionamento com algum familiar? Levanta a mão. Você tem algum tipo de relacionamento, talvez não é nem tão bom, mas tem um familiar.
Qualquer familiar, uma pessoa de sua família, um filho, um tio, um avô, não sei, qualquer pessoa. Começa a agradecer a Deus pela sua família. Tem muita gente que está lá fora que não tem uma pessoa, ela é solitária no mundo. A família abandonou, não tem contato. A gente lida com pessoas dessa forma. Pessoas que choram lá na casa, choram mesmo. Porque eles sabem que no dia da visita ninguém vai aparecer para poder visitar ele. Porque está sozinho. Começa a agradecer a Deus, se alegre no Senhor pela sua família. Talvez você tenha um esposo, talvez você tenha filhos, talvez você tenha uma mãe, talvez você tenha um pai. Talvez seu relacionamento está até quebrado com essas pessoas. Conserte e se alegre pela família que Deus tem te dado. Você tem motivo para se alegrar. Quantos aqui fizeram pelo menos 2 refeições no dia de hoje? 2? Levanta a mão. Tem gente que eu sei que fez 5 e vai fazer a 6ª quando acabar aqui, o Ângelo, né? Fez 5 e quando chegar vai fazer a 6ª. Você sabia que existe, segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, que passam fome, que fazem, quando fazem muito, uma meia refeição por dia? E você come 6 vezes por dia. Você tem comida sempre na sua mesa. E você não tem motivo para se alegrar? Olha o que Deus tem feito para você. Quem aqui tem uma casa para morar? Só um pouquinho, não levanta a mão ainda não. A casa para morar é assim, ó, é um teto. Talvez você mora num lugar que é emprestado, talvez você paga aluguel, talvez você mora de favor, eu não sei, mas você vai embora daqui, quando acabar o culto, você vai para uma casa e vai dormir debaixo de um teto. Quantos? Levanta a mão. Todo mundo. Existe só na África 1,5 milhão de pessoas refugiadas que vivem sem teto algum. Não tem lugar para morar. E nós não temos motivo para nós nos alegrarmos? Deus é maravilhoso, gente. Deus tem abençoado muitas nossas vidas. Nós temos que parar de pensar só nas coisas ruins e começar a pensar nas coisas boas, nos presentes que Deus tem nos dado. Que nós possamos nos alegrar no Senhor todos os dias. Chega de ficar chorando por coisa que não vai mudar, ou por coisa que não precisa mais dar valor, porque é coisa do passado. Começa a ter um estado de espírito alegre. Por último, eu quero que você se alegre hoje, em nome de Jesus, pelo que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Começa a pensar, talvez, irmão, o apóstolo Paulo estava preso lá, escrevendo carta de alegria, porque ele sabia que Deus não ia permitir que ele fosse condenado à morte, porque ele sabia que aquele tempo que ele estava passando dentro da prisão era momentâneo, porque logo ele estaria com os irmãos amados, ia poder realizar as viagens missionárias dele, ia poder servir o Senhor muito mais. Os olhos dele estavam lá para frente. Começa a agradecer, se alegre para o Senhor, independente do que você está passando hoje, independente do que você está sofrendo. Começa a se alegrar no Senhor, porque Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Pare de murmurar. Deus prometeu para você que Ele vai te dar a terra prometida. Você vai ter que passar um pouquinho por tempo no deserto. Mas não deixe que o deserto torne na sua vida 40 anos. Começa a se alegrar na terra prometida que Deus tem para te dar. Você vai ver que esse tempo de deserto que talvez hoje você está passando é momentâneo. Daqui a pouco você vai viver o melhor do Senhor em nome de Jesus. Tem gente, esses dias no programa de TV, eu falei sobre um texto. Foi o dia que eu mais recebi gente falando comigo sobre o texto. Teve uma mãe que ligou para mim, inclusive, falando sobre isso. Muitas vezes o que nós fazemos, o que nós permitimos é ficar esperando as coisas em Deus. Nós, assim, mas não é esperar em Deus, tem diferença. Nós falamos que estamos esperando em Deus, na verdade você desistiu de tudo. Então a pessoa está largada numa cama, você vai lá, irmão, levanta essa cama. O dia está rachando lá fora. Tem um dia abençoado para você, você está aí. Levanta dessa cama, se alegra no Senhor. Ele fala, não, eu estou aqui porque agora eu estou esperando em Deus. Ele está esperando em Deus? Não, sabe o que ele está fazendo? Tradução, desistiu. Nós temos que ir avante, irmãos. Nesse dia que eu falei para o programa, eu falei de um texto, no programa, eu falei de um texto que está lá em Êxodo, que diz assim, ó, vou falar para vocês, para que em nome de Jesus você seja um valente do Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
eles correram e de repente encontraram um grande obstáculo na frente deles. Tinha um mar. O povo lá do faraó, arrependido de ter libertado ele, vindo com vingança. Ele não queria nem levar de novo o povo para lá, ele queria exterminar o povo, com ódio no coração. Do lado montanhas, que não dava para ele correr, na frente o mar. Daí chega uma altura do texto, que se você for ler em Êxodo, está dizendo o seguinte: Moisés fala assim, gente, vamos clamar a Deus. Daí Deus fala para Moisés, sabe o que Deus fala para Moisés? Fala assim, Moisés, você está clamando a mim? Manda o povo que marche. Gente, não tinha aberto o mar vermelho, o milagre não tinha acontecido ainda. Manda o povo que marche. Muitas vezes nós ficamos esperando em Deus e não marchamos. Deus está mandando hoje falar para você, irmão, marche. Não importa que o mar não se abriu ainda, que você está dentro da sua luta ainda, dentro da sua dificuldade. Ande, vai em frente. O Deus de Israel, o seu Deus, vai prover um milagre na sua vida. Depois que ele acabou de falar isso, ele falou assim, agora Moisés, ele mandou que Moisés falasse para eles marchar. Agora Moisés, você vai pegar o seu cajado, e você vai pegar o seu cajado e vai fincar no mar, e o mar vai se abrir. O cajado significa autoridade. E sabe na mão de quem que está toda a autoridade? Jesus entregou para quem? Para mim e para você. Ele entregou para a igreja. Nós temos toda a autoridade e não fazemos uso dela. Deixamos que o diabo venha cirandar nossas vidas, querendo destruir, querendo acabar com as nossas vidas. Que em nome de Jesus hoje, você não fique sentado, mas marche. Que em nome de Jesus hoje, você pegue seu cajado e que você possa fincar no seu problema, porque a autoridade está sobre você. A autoridade de Cristo está sobre a sua vida. Você não precisa de um pastor aqui orar por você, orar pelo seu problema. Você precisa hoje, em nome de Jesus, entregar a sua vida para Ele. Se você ainda não fez, se você está vivendo uma vida de mediocridade, se você ainda duvida do poder de Deus, que em nome de Jesus hoje você possa fazer uma prova com Ele. Entregue hoje sua vida para Ele. Nem precisa ninguém estar orando por você. Você mesmo, confiando em Cristo, que vai fazer parte da sua vida agora que você aceitou, vai fazer um milagre, vai cuidar de você, vai derramar as bênçãos do Senhor na sua vida. Depende de você. Em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Você tem que tomar a decisão hoje para estar do lado de Cristo. Entregue hoje seu problema para Ele. Tenha um estado de espírito feliz em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem para derramar na sua vida. Nós vamos agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Mas o milagre não vai acontecer simplesmente quando eu, o pastor, os dois pastores, os três pastores que aqui estão, o Edevalde, o Daniel e o Rogério, na hora que as pastoras estiverem aqui orando, os obreiros estiverem orando por você. Não vai acontecer. Ele vai acontecer quando você abrir a porta do seu coração e deixar com que essa palavra venha fazer parte. Muitas vezes a gente fica colocando tantas regras, né, em tudo, né, nas nossas vidas. Mas na verdade o que liberta a gente, é a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra de hoje, em nome de Jesus, vai tocar no seu coração, se você permitir. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para que viesse aqui. Eles vão estar entoando um cântico. E enquanto eles preparam aqui, eu queria que você se esquecesse de tudo que está ao seu lado. Eu vou até pedir um favor para você. Se você é casal, você está de mão dada com a sua amada, eu vou pedir para que você largue agora e para que você esteja um tempo só você e Deus. Eu queria que você começasse a pensar agora como está a sua vida. Se você tem sido uma pessoa que está feliz, que está contente, que realmente tem Jesus dentro do seu coração, ou que um milagre da salvação ainda precisa acontecer dentro da sua vida. Eu queria que talvez você recebeu Jesus no seu coração, mas você está vivendo uma vida só de tristeza, de amargura. Você tem deixado o diabo te derrotar todos os dias. A palavra de Deus diz assim, que todas as manhãs o Senhor entrega nas nossas mãos a bênção e a maldição. A bênção se você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, a palavra de Deus.
A maldição, se você simplesmente vir ao culto, ouvir essa palavra e passar e não pôr em prática, você não vai receber a bênção, vai receber a maldição. Então eu queria que você pudesse agora se desligar de tudo e que fechasse os seus olhos por algum minuto, algum tempo. Feche seus olhos. Comece a conversar com Deus agora, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. A presença de Deus é verdadeira neste lugar. Se tem alguém aqui que duvida da presença de Deus, depois de tudo isso que nós falamos aqui, irmão, mude o teu pensamento. Dê crédito para o Senhor. O Senhor está batendo na sua porta. Está esperando você abrir a porta do seu coração. Reflita um pouquinho agora sobre a sua vida. Comece a lembrar agora das coisas boas que Deus tem derramado sobre você. Comece a lembrar agora de todos os presentes que Deus tem te dado. E eu queria agora, em nome de Jesus, se você entrou aqui neste lugar, entristecido por alguma coisa, talvez você há muito tempo não tenha tido mais vontade de sorrir. O teu estado de espírito é um estado triste, lamentável. Você tem buscado talvez a alegria em coisas onde o Senhor não está. Talvez você tenha procurado em um monte de lugar e você não tenha encontrado. O Senhor está batendo na sua porta hoje. Se você se encontra nesse estado, eu queria que você agora, em nome de Jesus, viesse aqui na frente. Não importa, irmão, quem está do seu lado, o que as pessoas vão falar. O mais importante é a sua vida com Deus. Você é um vitorioso se você hoje dá um chute na cara de Satanás, que está te aprisionando, e você falar: não, hoje eu quero a verdadeira alegria, chega de chorar. Eu estou com um problema, eu estou com luta, mas hoje eu vou vencer em nome de Jesus. Se você está nesse estado, algumas pessoas eu estou falando aqui, desde a hora que eu estou ministrando, eu estou vendo com os olhos cheios de lágrimas, passando por lutas e dificuldades. Chegou o momento de você vir aqui à frente agora, em nome de Jesus. Vem, sai do seu lugar. Você que tem está triste, está amargurado, está passando por dificuldade, não consegue viver na plenitude da alegria, não consegue administrar a felicidade dentro de você, a tristeza é muito mais forte do que você. Levante, vem aqui na frente agora para nós orarmos. Em nome de Jesus. Eis que o Senhor está à porta e bate. Venha aqui na frente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui alegres. Em nome de Jesus, vem aqui para frente. Você que está passando por essa luta, vem aqui na frente. Talvez procurando coisas, procurando alegria onde Deus não está, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. 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 Vem para frente. Vem. Deus não quer ver você triste. Deus quer dar motivo para você de muita alegria. Tem uma história que está na Bíblia que eu falo muito. Toda ministração Deus me faz lembrar dela. É do ceguinho, né? Bartimeu. Quando ele começava a gritar que ele queria, muita gente ficava falando assim: não vai não, que você está incomodando o mestre. Fala baixo que você está incomodando o mestre. Irmãos, talvez você não saiu de sua cadeira porque você está achando que alguém vai pensar alguma coisa de você. Sabe esse alguém que vai pensar alguma coisa para você? Não vai te levar a lugar nenhum. Vai deixar você no mesmo estado que você estava quando você veio aqui para a igreja nessa noite. Tenha um ato de coragem. Marche aqui para frente. Faça um desafio com Deus nessa noite. Senhor, eu vou lá na frente agora, triste, com a minha fé pequena, que eu não sei se Deus é capaz de poder fazer milagre na minha vida. Faz uma experiência hoje. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Não fique sentado. Vem para frente, em nome de Jesus. Deposite a sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Pai querido, agora, ó Deus, está cheio de pessoas aqui na frente, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, tem chorado diante do Senhor, ó Deus, sem forças para vencer. Muitas vezes, ó Deus, a alegria da vida não existe mais. Está com o coração pesado, amargurado. Não consegue ver esperança em lugar nenhum. O diabo trancou
amarrou, concretou os pés. Pessoas, ó Pai, que sofreram no passado muito e talvez ainda está sofrendo no presente e que não sabe mais o que fazer. Agora, ó Deus, eles estão tendo um ato de coragem de estar aqui na frente, ó Deus, confiando unicamente no Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus agora, ó Pai, o Senhor possa fazer a Tua obra neste lugar, ó Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, bata nesses corações, ó Pai. Faça com que cada um agora, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, possam receber o melhor de Ti, ó Pai. Que em nome de Jesus toda tristeza agora, ó Pai, caia por terra agora, e que a alegria venha fazer parte da vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com Teu poder e Tua graça, venha sopra